Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima esteja com você e também com toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esse momento de reflexão e que nós possamos, estarmos atentos que Deus vai falar para nós através do Espírito Santo. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Tendo-lhe os fariseus perguntado quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não virá com aparato. Não se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Depois disse a seus discípulos: virá tempo em que vós desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ei-lo acolá. Não vardes nem os sigais, porque assim como o clarão brilhante de um relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, a mensagem que o Espírito Santo me colocou hoje, a direção para esta meditação, estejamos atentos para não sermos enganados. E meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos aponta, nos dá a direção para estarmos preparados para a segunda vinda de Jesus. Então, oremos e vigiemos para não sermos enganados, pois há muitos falsos profetas sobre a face da terra, anunciando, um falso Cristo como diz, com soluções, soluções enganadoras. E nós que somos cristãos, nós precisamos estarmos preparados, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que Jesus pode voltar a qualquer momento. E o nosso catecismo da nossa Igreja Católica, ele nos ensina que desde quando Jesus subiu aos céus, ele pode voltar a qualquer momento. E a Igreja Católica é sábia, Como diz, desde quando Jesus subiu ao céu, ele pode voltar a qualquer momento. Então a nossa igreja, ela não estipulou o dia e nem a hora, Pois a gente vê muito disso aí, Como diz os falsos profetas, marca o dia, tal hora, que Jesus vai voltar e, como diz, não aconteceu nada até agora, Mas nós sabemos que Jesus pode voltar, então nós precisamos, ou melhor, que Jesus vai voltar. E nós precisamos estarmos preparados, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo. Então, os fariseus perguntaram a Jesus, quando viria o reino de Deus. Então respondeu-lhes: o reino de Deus não virá com um aparato. Então naquele momento, naquele tempo, existia uma opressão muito grande do Império Romano sobre o povo daquele tempo. Então os fariseus, eles esperavam um reino, ou um salvador que viria com armas, com exércitos, para destruir o Império Romano, que oprimia todos eles. Mas, como diz, Jesus estava ali no meio deles, Jesus estava ali para salvar, trazendo a salvação nos seus corações, e muitos deles não reconheceram Jesus,
E aí Jesus, né, ainda dizendo para os fariseus, aqui no versículo 21, não se dirá, ei-lo aqui, ei-lo acolá, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Então, o reino de Deus estava no meio deles, e eles não reconheceram. O reino de Deus precisava estar no coração deles, e eles não deram abertura para que Jesus pudesse salvar a alma deles. E meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, nós precisamos estarmos com nossos corações abertos para acolher o reino de Deus, para acolher a vontade de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós lutamos para fazer a vontade de Deus, o reino de Deus está no meio de nós. Quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, amamos o próximo, seguimos seus mandamentos, vivemos sua palavra, sua doutrina, quando nós temos o compromisso fiel com Jesus, quando a nossa fé está fundamentada em Jesus, quando nós praticamos a justiça, nós estamos sim praticando a vontade de Deus. E o reino de Deus está no nosso meio quando nós realmente somos cristãos e lutamos para fazer a vontade de Deus. E meus irmãos e minhas irmãs, é triste a realidade presente nos nossos dias, pois muitos não praticam a justiça, não pratica e não coloca a Bíblia Sagrada em primeiro lugar, não coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, praticar a justiça, viver a palavra de Deus, acolher a palavra de Deus, pois Jesus hoje ele está falando para cada um de nós, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. E será que nós estamos dando abertura para acolher a vontade de Deus, para acolher a vontade de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos lutarmos para vivermos da justiça, para colocar os mandamentos de Deus em prática, colocar a sua palavra em prática, a sua doutrina, colocar a Bíblia Sagrada em prática. Então que nós possamos, né, lutarmos para realmente colocar em prática a vontade de Deus. E aí, eu até di uma. Eu errei aqui, né, no versículo 21, mas tudo bem, o Espírito Santo está falando com nossos corações da mesma forma. Mas aqui no versículo 22, veja bem, né, que agora Jesus ele fala aos discípulos, aos seus discípulos. Depois disse a seus discípulos: virá tempo em que vós desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Meus irmãos e minhas irmãs, então esse versículo, né, Jesus previa um tempo em que ele não estaria mais fisicamente com os seus discípulos, da forma como esteve durante o seu ministério. Então nós sabemos, né, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, né? Então Jesus estava falando para os seus discípulos. E aqui, meu irmão e minha irmã, no versículo 23, Jesus também falando para os seus discípulos, e hoje Jesus está falando para nós através do Espírito Santo. E vós vos dirão, ele e vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Não vades nem os sigais. Ou melhor, eu vou voltar aqui no versículo 22, vou ler todo ele, e depois o 23 para a gente, né, a gente ter uma meditação assim mais profunda. Então vamos voltar aqui no versículo 22. Depois disse a seus discípulos: virá tempo em que vós desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui ou ei-lo acolá. Não vardes nem os sigais. Meus irmãos e minhas irmãs,
Estamos no tempo em que muitos apresentam como salvadores, né? Dizendo ser o Cristo. Então nós devemos estarmos atentos, porque os sinais estão acontecendo em todos os tempos, né? E meus irmãos e minhas irmãs, e muitos estão indo atrás, né, desses sinais. Ah, um está dizendo lá que Jesus está aparecendo lá, que está recebendo profecia do fim dos tempos. Ah, eu vou lá, tal. Né, muitos até apresentam, né, com aparatos bíblicos, mas por trás são enganadores. E nós estamos, meus irmãos e minhas irmãs, vivendo no cumprimento das Escrituras. Ainda tem muita coisa para se cumprir, mas estamos vivendo no tempo do cumprimento das profecias. E os sinais estão acontecendo de todas as formas. Tudo que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Então, nós precisamos, né, de estarmos atentos, né? Pois Jesus ele previu que ele viria, mas ele previu também que se levantaria falsos profetas, falsos cristos, né? E ele previu que muitos seriam enganados. Então nós que somos cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que correr atrás do verdadeiro Cristo, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos que correr atrás desse Deus maravilhoso que ama, que acolhe a cada um de nós e que está esperando a cada um de nós para ir ao seu encontro. Mas que nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos atentos, pois Jesus ele pode voltar a qualquer momento. E nós precisamos estar atentos para não sermos enganados. Então nós que somos cristãos batizados, que acreditam no Cristo vivo, vamos, né, ficar atentos, vamos, né, orar mais, estar lendo mais a palavra de Deus, praticar mais a palavra de Deus, estar lendo a palavra de Deus, estar atentos aos sinais, porque muitos, né, às vezes quando a gente fala da segunda vinda de Jesus, muitos falam que nós estamos sendo fanáticos, né? Muitos falam que nós estamos doidos, fracos da cabeça. Meu irmão, minha irmã, veja como lá no tempo de Noé, né? Noé, ele foi considerado um tolo por muitos, né? Noé ali construindo a arca, né? E Deus falou que iria destruir o tempo, que iria destruir o mundo naquele tempo, e muitos zombavam e riam de Noé. E hoje também muitos zombam de nós que somos pregadores, muitos zombam de nós, né, que nós estamos ficando doidos, que nós estamos sendo fanáticos, meus irmãos e minhas irmãs. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós sabemos que os sinais estão acontecendo. E veja bem o que a palavra vai dizendo para nós também, aqui no versículo 24, porque assim como o clarão brilhante vem, assim como o carlão brilhante de um relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. E nós, né, às vezes, quando a chuva está arrumando, nós não estamos esperando o relâmpago. E quando a fé dá aquele relâmpago, aquele clarão, e clareia toda a face da terra, toda a região, assim também será a volta do Filho do Homem. Quando nós menos estivermos esperando, Jesus virá. Jesus virá sobre as nuvens para julgar. Jesus virá para buscar os seus escolhidos. E nós precisamos estarmos atentos, meus irmãos e minhas irmãs, porque o próprio Cristo advertiu os seus discípulos naquele tempo, e hoje Jesus está falando para nós através do Espírito Santo, porque assim como o clarão brilhante de um relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, oremos e vigiemos e mudemos de vida e vamos continuar lutando para praticar a vontade de Deus, para colocar a palavra de Deus em prática, mas também para que nós possamos estar atentos, porque estão muitos falsos profetas sobre a face da terra. E muitos estão sendo enganados.
muitos estão indo atrás desses falsos profetas. Jesus advertiu, né, que se levantaria muitos falsos profetas. Então vamos estarmos atentos aos sinais, e nós sabemos também, meu irmão, minha irmã, duas certezas: nós vamos ver Jesus voltar sobre as nuvens, ou nós vamos ao encontro dele através da nossa morte. Então não vamos brincarmos de sermos cristãos, não vamos brincarmos com as coisas de Deus, pois Jesus advertiu e está advertindo, né? Para que nós estejamos vigilantes, para que nós estejamos atentos. E aí, terminando a meditação de hoje, a palavra diz também aqui no versículo 25: mas primeiro é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Jesus sofreu bastante na sua caminhada, ele foi morto, ele foi crucificado, mas ele ressuscitou o terceiro dia. E hoje Jesus está sendo rejeitado pela maioria da sociedade. Hoje quase ninguém quer colocar o mandamento de Deus em prática. Quase ninguém quer colocar a palavra de Deus em prática. Quase ninguém quer ouvir a palavra de Deus, o evangelho de Deus na sua essência. Hoje, meu irmão, minha irmã, pregar o evangelho de Deus na sua essência, na sua totalidade, já é considerado discurso de ódio. Mas nós que queremos um dia morar com Jesus no céu, nós precisamos falar a verdade. Nós precisamos praticar a verdade. E uma das verdades é que Jesus voltará. E também nós podemos ir ao encontro dele através da nossa morte. Então vamos orar e vigiar, estar atentos, né? Porque muitos falsos profetas estão por aí. Até mesmo nós que somos cristãos vamos estarmos atentos, porque a palavra de Deus fala que no fim dos tempos surgirão muitos falsos profetas que enganariam até mesmo muitos dos escolhidos. Então vamos lutarmos, vamos vigiar, vamos, né, ficar atentos aos sinais da vinda de Jesus, pois como um clarão de um relâmpago, Jesus voltará. Jesus voltará, meu irmão, minha irmã. Então esta é a mensagem, né, que o Espírito Santo me colocou para esta meditação de hoje. E eu agradeço a todos vocês que acompanhou aqui hoje o programa. Hoje foi uma palavra assim meio dura para nós, assim, que às vezes não é para trazer medo, meu irmão, minha irmã, mas é para trazer uma esperança, né, para nós estarmos atentos, pois nós estamos aqui nesse mundo só de passagem. Então nós não podemos brincarmos com as coisas de Deus. Então que nós possamos, né, estarmos atentos para nós não sermos enganados. E terminando essa meditação, agradeço ao Henrique que me auxiliou aqui na mesa de som. E agradeço a todos vocês que acompanhou aqui hoje, a meditação de hoje. E assim eu peço a todos vocês que rezem por mim, continuem em oração para que eu possa estar nessa missão até quando Deus permitir. E assim, se Deus permitir, na próxima semana estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando o Evangelho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.